Fala comigo, comunidade! Galerinha do meu mundo perfeito. Uma boa noite a todos. Tava com saudade, né? Fazia tempo. Pode assumir, pode assumir. Mas temos um conteúdinho novo aí, muita novidade pra vocês. Então acompanha, eu venho pro vídeo e fui! Estamos, né? Depois de um bom tempo, depois de alguns meses aí. Alguns meses não, né? Uma semana sem estar fazendo conteúdo, mas bastante coisa acontecendo no nosso querido PW, né? Vocês podem ver aí que eu tô com um clã novo, né? Que um monte de clã que tava no mapa aí sumiu e não tá mais. É que teve gente correndo pro lado, gente fugindo do outro, né? E assim vai, né, galera? Mas é isso, né? Esse aqui provavelmente vai ser o meu último vídeo falando especificamente assim de um clã ou direcionando alguma coisa pra alguém ou pra algum lugar assim, né? Porque a galera entende muito mal, assim, né? Às vezes você falar sobre isso e levam pro lado muito ruim, então, cara, é bem tenso. Mas os contrafatos não há argumentos, né? Mas tá tudo bem. Galera, eu fiz eu criei um projetinho, né? Chamado Nas Ideias. A galera sabe que eu criei um clã chamado Nas Ideias. E há 4 meses atrás, quase 5, e o foco era pegar o Tier 4 ali, né? Era movimentar o Tier 4, né? Cara, o projeto foi um sucesso. A gente conseguiu fazer um PVP com a galera Tier 4, reuniu bastante gente, bastante Charsec no clã, né, para poder ter essa brincadeira e rolou e funcionou muito. Só que rapidamente a gente acabou pegando muito log, né, porque eu faço vídeo, eu chamo muito no global para poder recrutar, mando muito PM para as pessoas e tal, então a gente acabou tendo uma quantidade boa de players bem rápido, né? E também fizemos fusão com a galera da Ethereum e então o clã ficou bem povoado. E aí, todos os clãs que a gente tentou fazer PVP ali, que também eram Tier 4, por algum motivo não deu certo, tá? É, deu certo uma vez, né, com o da Journey, deu certo com o da Ethereum e tal, mas não tão certo quanto eu esperava, né? Porque depois de um tempo veio alguns comentários de que não foi legal, que não funcionou como deveria, enfim. E aí, né, resumindo, mas a gente acabou, deixamos de ter esse adversário Tier 4, né? E aí, nessa sequência, a gente acabou passando para o Tier 3, né? Fizemos duas TW enquanto éramos Tier 4 contra TW Guerra mesmo, né? Contra a galera da Blackout. Mas perdemos pros caras, né? Eles entraram com os bonecos mais fortes deles e tal. E, e tá tudo bem também, perdemos, né? E aí depois a gente acabou nós acabamos nos fortalecendo, né? Recrutamos uma galera aí que, inclusive, uma galera que falaram bem mal deles pra mim, né? Eu faço questão de falar isso, cara, que só que, pô, os caras foram completamente o contrário, né? Que a galera que é o Clark, o Pulsar, o Franklin, e os caras ajudaram a movimentar muito o clã junto com os caras que já vieram firme comigo assim para poder ter uma base, uma estrutura bem boa, né, cara? Foi o Id, o Fire, o Strike, o Akira, o Redzinho, que foi o meu primeiro recrute. Cara, o Choquin. Caramba, cara, uma galera muito, muito firme, assim, que ajudou a gente a fazer uma base uma base, né, do clã das ideias, né? E aí juntou, mas os meninos que vieram, eles aceitaram seguir as regras do clã, porque eu não gosto, né? Não gostava no clã que matassem a galera PvE ali, a galera que tava FK de nick branco, então eu pegava bastante no pé deles pra isso não acontecer. E a galera somou muito, respeitou muito, seguiu as regras, cara, e se deram super bem com a gente aqui no clã. E aí com isso nós fizemos uma guerrinha, né? Combinamos uma guerra com a Blackout e tal, onde rolaram alguns combinados, né, que deveriam acontecer e não aconteceram. Perdemos outra guerra deles e tá tudo bem também, só que em busca disso nós fomos em busca de mais reforços, né? Trouxemos mais pessoas pro clã e, cara, na primeira oportunidade que eles acharam ou sentiram que iriam perder, né, que independente do que acontecesse, eles correram do mapa, bicho. Então a gente teve um pulo muito rápido, assim, de tier
4 pra Tier 3 e rapidamente já Tier 2, porque isso tudo demorou tipo 2 semanas. Então a gente ficou com uma força bem legal, então automaticamente a gente ficou sem adversário no Tier 4. O único adversário que nós teríamos no Tier 3, né, que foi dos que eu encontrei, né, galera? Tipo, dentro de vários clãs que tem no servidor, mas eu procurei alguns clãs, não consegui, outros não me responderam e posso ter deixado de procurar algum também, porque é muitos. Mas dentro dos que eu consegui, né, Tier 4 não tinha mais e Tier 3 seria Blackout. Aí quando, pô, ia dar um jogo ali que a gente ia ter a oportunidade que eu tenho certeza que nós iríamos ganhar, que a gente estava realmente bem forte. Eles nem tentaram, cara, só correram no mapa. E eles correndo no mapa, a gente também ficou sem adversário Tier 3, né? Então a gente falou, pô, cara, não temos adversário Tier 4, não temos adversário Tier 3, então nós vamos subir para o Tier 2, né? Porque todo clã, todo mundo sabe que se não tiver uma atividade, né, alguma coisa para oferecer para os players, dificilmente os membros ficam, né? Vai ficando um ou outro, mas muita gente sai, né? Então a gente conseguiu fidelizar muita gente, né? Muita gente que entrou realmente ficou, poucos saíram. E aí depois disso a gente decidiu entrar pro Tier 2. Vamos pro Tier 2? Vamos pro Tier 2. E aí, dentro disso, nós passamos a ter algumas intrigas com alguns clãs, né? Inclusive, um deles foi o clã da Warlords, um clã que pegou uma birra bem grande do nosso clã. Por alguns motivos misteriosos, por outros motivos eu imagino, alguns outros me contaram, mas diretamente a mim mesmo, assim, nunca vieram me falar, né? Mas também tá tudo certo, gente, tá tudo tranquilo, né? Só estou contando como rolou porque que é importante, né? Mas tá tudo bem. E dentro disso nasceu uma rivalidade, né? Muitos falam que essa rivalidade nasceu por forçarem adversário, outros porque é assim mesmo, outros porque pegaram raiva de alguma coisa, porque atacou Clansec. E beleza, não importa agora, né? Mas dentro de um contexto geral, nada pessoal e nada contra ninguém, né? Só a rivalidade do jogo ali. E, cara, só que o clã da Warlords ele já tem de natureza a rivalidade com o clã The Best, que é uma parada que já vem de anos, né? De muitos anos mesmo. O clã da Warlord deve ter uma média de uns 5 ou 6 anos no servidor, se eu não estiver enganado. Já fui de lá, inclusive, já tive staff lá também. Já participei de bastante coisa lá. Já tive como rival o clã da The Best, inclusive, né? Quando eu fazia live com os meninos, eles até me enchiam o saco, nós ia fazer carroça e tal, ficavam matando meu boneco. Eu sempre levei na super na esportiva, porque eu entendo que muitas das coisas são do jogo, né? E hoje o clã da The Best, eles estavam. É um clã muito forte, né? Mas estavam precisando um pouco de mais log também para poder ver a possibilidade de ter as atividades do clã deles contra a Warlord de novo, porque, por exemplo, contra nós, nas ideias, nós fizemos um PVP combinado com os caras, que puta, foi super saudável, mas eles são bem mais fortes do que nós, né? Então a gente conseguiu equilibrar no começo, mas depois eles começaram a controlar o PVP, cara, e parecia que eles tinham um monte de gente a mais, só que era só o controle deles mesmo, porque os bonecos eram mais fortes. Isso tudo aí, cara, dentro de 2 meses, tá, gente? Tudo muito rápido, assim. Mas a galera aqui do clã adorou e tal, e eu acabei tendo uma boa conversa com o Bedina, né? A gente conversou bastante, ele foi bem franco comigo, ele chegou e falou, ó, nego, meu clã tá assim, tá assado, cara, tá mais forte que o seu. Você quer brincar mesmo? Eu falei, pô, cara, eu quero. Ele falou assim, pô, tudo bem, só que eu vou pôr meus caras pra jogar. Eu falei, não, tá tudo bem, pô, a gente vê o que que vai dar e tal. Então, puta, ele foi sempre bem franco, assim, né? E depois, numa segunda oportunidade, eu fui falar com ele de novo e ele falou assim, ó, Gui, entrou mais uns caras aqui, a gente tá um pouco mais forte, hein, cara, você vai querer brincar mesmo? Eu falei, não, Bedina, beleza, cara, eu quero sim, mas vamos ver certinho, vou ver com a galera. Só que aí, galera, dentro de tudo isso, o que que eu fiz um vídeo uma vez falando, né, que a galera do PW tá muito separado, né? E cada um pouquinho num clã, um pouquinho em outro clã, um pouquinho em outro clã e tal. E isso atrapalha para ter o desenvolvimento do PVP do jogo, né? Então, o meu clã, ele, nas ideias, ele era um clã que eu queria muito que fosse PVP e PVE. Ele tinha o PVE dele, mas ele passou a ser PVP full time, assim. A maior parte do tempo, cara, difícil. Eu conseguia fazer materialzinho ali, às vezes a galera queria, às vezes não queria. E eu falava que o cara é PVP, PVE, os caras não é PVP, pô, a gente não é PVE, e assim vai. Mas, tipo, sempre dando muito certo, assim, nosso diálogo, né? Mas é aquelas coisas que a gente conversava no dia a dia. E então a gente realmente focou muito. O nosso clã, ele, definitivamente, hoje eu reconheço que ele era muito mais PVP, assim. Eu poderia falar que ele é full PVP até. Mas no começo eu tinha esse negócio de não saber, assim, né? E aí tudo bem. E aí com isso tudo rolando, né, galera? Eu fiz o que nem eu falei, eu fiz o vídeo que a galera tava muito separada. Eu comecei a dar uma refletida. Eu falei, pô, cara.
A galera tá super separada realmente e, cara, e graças ao nosso trabalho, cara, o trabalho nas ideias, galera, foi tipo literalmente um sucesso. Tipo, um clã de 4 5 meses aí, chegou ali no, num Tier 2 ali levemente, né? Porque não foi um Tier 2 muito tão forte assim, mas ele PVP aleatório ele conseguia fazer com a Warlords, conseguia fazer aleatórios, tá? Não combinado assim, que combinado é bem diferente, né? Porque você combinado você chama a galera se programa pra logar, mas então tudo muda, mas quando é o PVP aleatório, só quem tá online ali fazendo, a gente conseguia brincar o PVP com os caras Tier 2 tranquilamente. Então a gente chegou nesse ponto muito rápido. E aí eu me dei conta que a gente tava com média de pelo menos uns 40 membros ativos Tier 2 no clã e alguns Tier 1, né, até. Uns Tier 1 um pouco mais fracos assim, mas Tier 1, né? Porque hoje o Tier 1 é, né, bem pá assim. Mas papo, esse papo é bem de se discutir sempre, mas enfim. E aí, cara, eu falei, pô, mano, acho que eu tô caindo nessa, acho que tô um pouco nessa parada que eu mesmo não sou a favor, né, de ter uma galera muito separada. Pô, eu tenho mais ou menos umas 35, 40 pessoas aqui Tier 2, né? Os outros dois clãs Tier 2 que são os mais fortes do servidor, que é a Warlords e a The Best, devem ter uma média aí também de isso de log, de players, né? Eu acho que a Warlords até mais, pelo menos uns. Eu tô chutando números aqui, galera, mas são superficiais e que eu imagino, né? Se eu tiver errado, alguém for do clã, pode me corrigir, né? Mas entenda que eu também tô só falando com base do que eu acredito, assim, né? Do que me falavam e tal. Que o Warlords tinha uma média de uns 50, 60 logs, cara, e a galera da The Best tinha uma média de uns 30 logs, assim, 35 logs em bom momento. E eu no clã aqui tava com uma média de umas 40 pessoas quase online, né? Então eu tinha a quantidade, mas não tinha força, né? Isso aconteceu comigo contra a Blackout também. Em algum momento eu tinha a quantidade, mas não tinha força. Quando eu passei a ter força e quantidade, o clã, boom, passou a ser tier 2. Tanto que eles nem quiseram brincar com a gente e saíram fora. Correram do mapa. E aí agora com a galera tanto da DBS quanto da Warlords, eu falei, pô, beleza, pessoal, então vamos lá. Eu tô com mais ou menos uns 40 bonecos, um tem 50, 60, outro tem 30, 40. Pô, vou juntar, né? Acho que vale a pena uma fusão, obviamente com o clã que tá mais em baixa. Em baixa que eu digo de visibilidade de players ativos, assim, né? E tal. Eu falei, pô, legal, cara. Pensei na possibilidade, falei, pô, e como a gente também não tá se dando muito bem com a galera da Valorant, né? Como eu falei no início, com o clã, né, em si, né? Com a bandeira, então, tipo, a galera da hora estavam batendo muito no nosso clã, né? Então a galera do nosso clã também pegou um pouco de ar dos caras, assim, de pensar e cogitar ir pra lá. Então eu nem acho que seria viável uma fusão com os caras, porque eu acho que muita gente ia se perder no caminho e não ia, né? E eu queria que o máximo de pessoas fosse junto pro mesmo lugar. Aí eu falei, pô, galera, vou fazer o seguinte, eu vou tirar o meu ego de lado, porque assim, entendam que seria muito confortável pra mim, galera, continuar com o clã, né, que tava dando muito certo. Eu acredito muito que mais alguns meses, assim, cara, com o foco que tava, que o clã ia realmente dar certo, ia virar um Tier 2 uma potência. Eu ia pensar em alguma coisa, ter um plano onde a gente realmente conseguisse engrenar bem no servidor, cara. Mas eu falei, pô, galera, acho que isso. Galera, não, né? Pensei muito comigo, depois eu passei pro pessoal. Falei, pô, acho que isso não é muito sobre mim, Nego Chan, não é sobre. NTZ, que é o Marechal da Warlords, o Will, que é o General da Warlords, né? Não é sobre só o Begina, né? Não é sobre o Suave, não é sobre só essa meia dúzia de pessoas. Eu acho que é sobre todas as galeras que estão envolvidas nos clãs. As dezenas que estão lá, as dezenas que estão aqui e tal. Se a gente juntar todo mundo, nós vamos estar falando tipo de centenas de pessoas, velho. Então eu acho que eu vou colocar o meu ego de lado e vou fazer o quê, cara? Vou dar uma pausa no clã e vou juntar com algum clã para poder fazer uma fusão e e ajudar a ativar o PVP de Tier 2 novamente, né? Porque como eu consegui aglomerar bastante pessoas tier 2 no clã, puta, ia ser perfeito se eu conseguisse mandar essas pessoas só para dois clãs e passar a ter somente dois clãs tier 2 ativos e voltar a ter esse PVP. Então, assim, foi uma decisão bem difícil, que eu pensei muito mesmo. Eu falei, pô, cara, puta projeto legal, velho, não quero tal. Falei, não, vai ser bom, a galera merece. Independente de eu não tá me dando bem ou não tá me entendendo tanto com a galera do Warlords, tem players lá que eu gosto muito, que eu fui de lá. Tem players, os players do clã do Nas Ideias, eu gosto muito de todos, então os caras também merecem ter essa brincadeira, tipo, equilibrada, né? De certa forma. E também na The Best tem caras que eu conheço lá e que eu gosto, e os caras também merecem essa brincadeira. Então eu falei, pô, galera, e aí, Bidinho, vamos fazer um rolê, mano? Vamos juntar e tal, pá, vamos. Ele falou, pô, nego, gostei da ideia, veio suave também, vou gostei da ideia. A gente se entendeu desde quando a gente marcou um PVP contra até a ideia de juntar os clãs.
E aí deu super certo, deu super liga, e eu falei, pô, então beleza, cara, nesse momento eu estou abrindo mão, né, de continuar o projeto do clã em prol do servidor, em prol de todo mundo, que não é só de mim, e vou fechar o clã pra gente poder juntar com a The Best. E aí a gente vai fazer um PV, voltar a tentar, né, ativar um PVP Tier 2 aí com a galera do Warlords, como muita gente gostaria que tivesse. Então foi exatamente isso que aconteceu para a fusão rolar. E como o Clã das Ideias chegou onde chegou, galera. Então, puto, um agradecimento monstruoso, né, pra galera que veio comigo desde o início, pro Clã Ethereal, que começou a rivalidade desde lá do Tier 4 do nosso PVP 3x3, e depois eles também vindo para o clã, a gente conseguindo fazer essa parada, o clã evoluindo, evoluindo, evoluindo. Galera, eu nunca chamei ninguém de nenhum clã de tier acima pra vir pro clã, tá? Até a gente entrar no Tier 2. Depois que a gente entrou no Tier 2, eu conversei com uma galera, falei, pô, pessoal, não tem como a gente vir pra cá pra ajudar a gente, pra brincar? Aí rolou, tá? Mas antes disso, antes da gente virar Tier 2, galera, eu nunca chamei assim ninguém de clã Tier alto pra tirar os caras do clã deles e virem pro nas ideias. Eles vieram porque viram que a brincadeira era legal, eu sou um cara bem franco, né? Eu costumo expor muitas coisas, a galera lá da staff comigo sabe que tudo que eu falava eu colocava lá pra eles também saberem. Nunca fui um cara de muito segredo assim, né? Acho que não tem por que ser. E, puta, deu muito certo, a galera abraçou essa ideia. Só que com isso, né? Pegamos, tudo deu muito certo. Então, só agradecer e foi exatamente assim que rolou pra acontecer a fusão agora. Vocês estão vendo aí, eu tô de general do clã da The Best, né? Estamos aí pra poder ajudar o clã a voltar a ser uma potência como era, né, cara? Um clã de puta, mais de 10 anos no servidor, né, galera? Tem que respeitar, né? Um clã de tradição aí, né? É bem difícil manter um clã. Sentir na pele a dificuldade que é, porque realmente é muito difícil. Se não tiver um grupo de pessoas ali com você abraçando a causa ali, entendendo, é bem difícil. Se não tivesse rolado isso comigo também com a galera lá, eu já teria desistido, acho que no segundo mês, né? Só que ao invés de eu desistir por causa dos caras, porque eles não estavam me ajudando, cara, eu fiz questão de pausar o clã porque os caras me ajudavam demais e mereciam mais do que eu estava conseguindo proporcionar para eles, né? Então é sobre isso, é sobre o servidor. Não sou um cara a favor de estar todo mundo espalhado para todo quanto é lado, beleza? Queria muito que a galera se juntasse. Deu certo dessa vez. Que tenha muito sucesso esse PVP Tier 2 aí que vai voltar a ter, galera. E que assim seja. Fechou? É sobre isso, sobre a fusão, sobre como foi a trajetória do Clã das Ideias. Fechou? E agora meus próximos conteúdos, galera, provavelmente vão ser falando do jogo, igual eu tava falando antes. Quero fazer uns vídeos com algumas ideias falando do servidor, mas não direcionando para clã nenhum e nem pessoas assim, porque, cara, de verdade, isso é bem. Eu acho que muitas vezes é necessário, né? Porque muitas coisas ficam embaixo do pano. Mas só que também é um pouco desgastante, né? Então acho que não precisa ser desse jeito. Os conteúdos que eu vou estar fazendo e como eu quero atingir o máximo de público possível, não só o público que gosta de um lado ou gosta de outro do servidor, então meus conteúdos vão ser um pouco diferentes. Fechou? Daqui pra frente. E é isso. Quero agradecer, um grande abraço para vocês. Muito obrigado pra galera da DBS que me recebeu bem. Um clã que já foi meu rival de sangue mesmo ali, a gente já brigou muito. Hoje estamos aí do mesmo lado, para vocês verem aí que realmente vale a pena a gente levar o jogo, às vezes, de uma forma mais leve aí, não de a ferro e fogo aí, a ponto de odiar as pessoas e não querer jogar junto. Fechou? Porque todo mundo separado não vai levar ninguém a nada e nem a lugar nenhum, né? Só vai levar o joguinho ao desastre aí de não ter brincadeira, porque tá cada um em um clã aí, com 10 pessoas, 15 pessoas no máximo aí, e não conseguem fazer nada demais aí. Fechou, galera? Um grande abraço. Nego Chan falando, agora não é mais Nego Chan líder das ideias, né? Mas é o Nego Chan aí, um general aí do clã da The Best aí. Com muita satisfação estou falando isso. Como eu te falei, é um clã de grande expressão. Então vamos voltar agora a ajudar os caras a voltar a ter a visibilidade que tinha antes e ativar esse nosso PVPzão aí com força aí do Tier 2 aí que vai ser bom para todo mundo do servidor, como eu sempre falo. Fechou, galera? Um grande abraço. Fui e se cuidem, galerinha do meu mundo perfeito.